Temos também a informar os companheiros que estão desejosos de estudar mais um pouco, porque já estudam com certeza, mas aqueles que querem fazer uma ampliação dos seus conhecimentos, e compareçam. Os estudos estão abertos a partir das 15 para as 5 da tarde, nos sábados. Então, quem quiser é só chegar, que está aqui o convite feito. E, então, mais um prato cheio para nós crescermos na espiritualidade. E a palavra com o irmão César, falando sobre os espíritos exilados. Exilados, eu perguntei a ele se era só de Capela, mas não, quer dizer todo o universo. Então, irmão César, com a palavra. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. A sua energia que traz vida, que traz paz, que traz serenidade, que traz esperança para todos nós. Nosso assunto ele fala sobre essa questão de espíritos exilados. Primeira coisa que vem à nossa mente é sobre os exilados de Capela, que a literatura espírita e outras literaturas oferecem algumas informações. Porém, é preciso observar que o planeta Terra é um planeta escola. Sendo um planeta escola, espíritos de várias partes do universo poderão vir aqui passar por esse período de aprendizado, pois no momento nós estamos no período final de provas e expiações. Então, todos aqueles espíritos que precisam expiar alguma falta do passado poderão ser direcionados até a nossa escola, até o nosso planeta. Isso ocorre com frequência, idas e vindas. Idas e vindas de espíritos. Então, precisamos observar que não se trata apenas desses espíritos de Capela, cuja literatura, o livro escrito pelo Espírito de Emmanuel nos relata. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. O nosso sistema solar, ele possui 8 planetas e um exoplaneta. O planeta Plutão ele foi rebaixado para exoplaneta. E o Sol, mas ele é apenas o único sistema da nossa galáxia. A nossa galáxia possui aproximadamente 200 bilhões de sóis. E existem galáxias gigantes que passam do número de 1 trilhão de sóis. E cada Sol desse possui planetas orbitando em roda desse Sol, aonde poderá haver humanos ali vivendo. O livro dos Espíritos nos relata que todos os orbes do universo são habitados. Se não estão na condição física, eles estão na condição de espíritos. Portanto, existe essa expressão. Somos seres cósmicos, habitamos uma mãe terra, que é o planeta escola que nos coube para aprendermos a ser felizes. A nossa condição evolutiva nos trouxe para cá. Mas, quando nós vivíamos na época primórdia, quando nós éramos homens e mulheres pré-históricos, nós não habitávamos aqui na Terra. Então, nós somos imigrantes, viemos para cá imigrando. Porém, não na condição de exilado. Provavelmente nós tenhamos ascendido uma condição espiritual mais elevada e viemos para esse mundo. E estamos num processo de passagem do planeta Terra para um planeta de regeneração.
e ocorrerá uma nova imigração de espíritos vindo para a Terra, já está ocorrendo. E também muitos espíritos irão da Terra para outros planetas. Aqueles que se comprometeram com as leis de Deus e a sua consciência os leva a essa condição. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Existem, então, números incontáveis de mundos superiores ao nosso. Segundo informações, nós somos uns dos mais inferiores. Abaixo de nós, somente os mundos primitivos, do homem primitivo, que ainda não conseguiu constituir uma civilização organizada. E o planeta Terra está ascendendo para uma outra categoria. Existem relatos bíblicos sobre exílios coletivos. Adão, ou como convencionou se chamar Adão, na verdade a palavra Adão significa o que vem do barro, o que vem da terra, significa uma matéria que compõe o corpo humano da mesma natureza do nosso planeta. E a palavra de origem é Adamá. E Chava, que significa mulher, que convencionou chamar-se de Eva. São representantes dos humanos vindo de outro ordem para espiarem faltas na terra. No Gênesis de Moisés 3:3, está escrito: e do fruto da árvore que está dentro do jardim, disse Yahvé Elohim, não poderão comer e nem tocar nele, para que não morrais. Então, o que está sendo relatado são os próprios espíritos que foram exilados daquele orbe, do sistema de Capela, que estão relatando o motivo pelo qual eles foram excluídos, foram, vamos usar a expressão que está na Bíblia, expulsos daquele mundo para o nosso. Porque eles acabaram mergulhando numa vida de crime, numa vida em que eles acabavam prejudicando o bom desenvolvimento evolutivo da humanidade daquele órgão. E a justiça divina, para dar essa oportunidade para eles se redimirem, mandou que eles viessem para a Terra, de forma compulsória. Muitos não queriam vir, chegaram aqui a contragosto. Para o homem, disse Yahvé Elohim, com o suor do teu rosto comerás o pão, até voltares à terra onde foste tomado, porque pó tu és, e para o pó voltará. Então, as interpretações das religiões comuns e tradicionais é que está falando que o corpo do homem se desintegra e volta ao pó. Mas, na verdade, esse ensinamento é voltado ao espírito, a uma trajetória dos espíritos oriundos de Capela. E que, no momento em que eles conseguissem se redimir de suas faltas, eles poderiam retornar àquele mundo que eles perderam. E Moisés era um capelino. Tanto é que ele viveu como príncipe do Egito, um bom período de sua vida. E lá ele adquiriu muitos conhecimentos com aqueles áreas que lá viviam. E ele, como sendo hebreu, também se tratava de um outro capelino. O Gênesis 3:23. E Yahvé Elohim expulsou-os do jardim do Éden para cultivar a terra onde foi tomado. E eles tiveram que recomeçar toda uma civilização quase do nada. Quando aqui chegaram, eles encontraram homens extremamente ignorantes e incultos. E eles tiveram que dar a sua contribuição para que se reerguesse as antigas civilizações, sendo uma das primeiras a civilização do Egito. A palavra Yahvé
no entendimento do judaísmo, é Deus. E Elohim é deuses. Então forma uma palavra composta. Deus com os deuses. E Emmanuel vem nos esclarecer que os espíritos crísticos, juntamente com Jesus, contribuíram na forma da cocriação do nosso mundo, do nosso ordem. No livro A Gênese, esse já é de Moisés, de Allan Kardec. O codificador, depois de aludir à questão das imigrações e imigrações coletivas de espíritos de um mundo para outro, faz clara referência à raça adâmica, no capítulo 11, item 38. Então, Kardec preferiu chamar da raça adâmica, já sabendo que era uma coletividade de espíritos. Não se tratava do primeiro casal ou do primeiro homem. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Então ele usou o exemplo. Quando os europeus chegaram aqui na América, de Portugal, da Espanha, até franceses e holandeses, eles encontraram o continente aqui da América do Sul habitado. Ela estava habitada pelos chamados índios, que são de origem asiáticas. Vieram muito antes aqui que os europeus. E esses espíritos que vieram deste orbe, do sistema de Capel, quando chegaram aqui, o planeta também estava habitado. Mas, porém, com homens dessa natureza, primitiva. Naquela época, os habitantes da Terra viviam ainda em cavernas, de forma primitiva. Os capelinos, com as lembranças de suas consciências da vida em capela, iniciaram a civilização da Terra. Então, de forma intuitiva, eles começaram a construir uma civilização aqui na Terra. Vinha na mente deles o que eles tinham vivido naquele planeta. E eles foram pegando o que a Terra oferecia e foram construindo, foram transformando. Inventaram a roda, inventaram a agricultura e começaram a inventar uma organização social que até então não existia, pois os homens que aqui viviam eram incapazes desse intento. No tempo dos primeiros homens, conforme o livro A Caminho da Luz, o homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espírito esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica, que foram, em tempos remotíssimos, desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. E eles estavam prejudicando seriamente aquele orbe. E eles vieram trazer, inclusive, uma contribuição para que o corpo dos homens que aqui viviam se transformasse, se tornasse mais belo, se tornasse mais complexo. E, inclusive, houve um aumento considerável da massa cerebral desses homens que aqui viviam, quando houve essa coabitação entre esses espíritos. A humanidade foi constituída pela mescla da evolução dos autóctones humanos, resultante de milhões de anos de experiência terrenas. Então, aqueles espíritos que aqui viviam por milhões de anos, alguns ainda permaneceram, e com a chegada dos capelinos, acabaram formando a população do globo. Juntamente com os espíritos vindo da constelação de Capela, os quais passaram aqui a encarnar, fato ocorrido há aproximadamente 40 mil anos atrás.
começou a primeira leva de espíritos vindo daquele ordem. E eles foram vindo aos poucos, não vieram todos de uma vez só. Então o relato bíblico fala que 4.000 a.C. é que aparece a figura de Adão. Então foi a última leva. A Bíblia relata a chegada da última leva desses espíritos, a partir da ideia de Adão. Estes espíritos, por terem sido exilados de Capela, aqui chegaram em estágio evolutivo mais avançado e passaram então a ter papel de liderança na constituição da sociedade, que se encontrava em estágio de desenvolvimento bastante atrasado. E eles foram fundamental então para a humanidade do nosso ordem. Como ocorreu essa transformação? Ali nós temos uma ideia de um mundo primitivo, mundos de expiações e provas, que é o nosso estágio. E um soldado é um mundo que está envolvido em guerra, em conflito, e também a fome acontece no mundo, está acontecendo. E mundos de regeneração. Veja bem, esses mundos de regeneração não significa que é mundo regenerado. No momento que ele atinge o patamar de mundo regenerado, aí ele já passa para mundos ditosos, para mundos acima, mundos felizes, acima desse grau. Então, esse mundo de regeneração é um período de transição que nós estamos entrando. Logo que o mundo alcance um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Então aqui fica bem claro que o planeta Terra, assim como todos os planetas, todos eles têm esse papel de escolas para os espíritos aprenderem a evoluírem e a construírem a felicidade dentro de si. A primeira categoria são os mundos transitórios. São mundos destinados particularmente aos seres errantes, habitações temporárias onde descansam de demasiada longa erraticidade. Esses mundos aí que não oferecem condições de vida orgânica, não têm condições de haver vegetais e nem corpos físicos, mas os espíritos podem viver nesse mundo, de uma forma transitória. Logo eles irão para outro mundo. A Terra, quando ela estava em formação, ela serviu como um mundo transitório. Sua condição é meramente temporária. Seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. Então, por mais que, às vezes, a NASA manda naves até Marte, e não encontra vida humana lá em Marte, no mesmo estado físico que o nosso. Aí eles afirmam que a Terra de Marte é externa, não existe humanidade lá, não existe vida. Mas e a questão espiritual, como é que fica? Não existe habitações espirituais nesse planeta? Se até em mundos transitórios existem, por que não iria existir em Marte? Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações humanas, seres rudimentares, forma humana, mas sem nenhuma beleza. Então, nesse período, o homem já deixou de ser animal, já se formou homem. E sabemos, no livro dos Espíritos está escrito que o Espírito ele foi feito simples e ignorante. Então, é a característica psicológica desses homens que habitam esses mundos primitivos. Tem uma grande simplicidade, porém são muito ignorantes. Nenhum sentido da delicadeza ou benevolência existe lá. A força bruta é a única lei. Então, hoje em dia, nós temos pessoas que só sabem resolver os seus problemas através da força bruta. O que é isso? O que vem à tona dessas pessoas? É esse estigma ainda dessa época, da época da primitividade. Então as pessoas precisam vencer essas tendências. Naquela época era necessário, pois o mundo era muito hostil e para sobreviver os homens teriam que viver dessa forma.
passagem à vida na conquista de alimentos, jaz latente vaga intuição de um ente supremo. A religiosidade era praticamente nula nessa época. Começou a se desenvolver na época em que houve adoração a totens, o totentismo, chamado totentismo. Foi a primeira manifestação das religiões mais antigas, que adoravam aos deuses que eles simbolizavam através daquelas figuras no totem. E mundos de provas e expiações. São mundos onde ainda domina o mal. Nem todos são enviados em expiação. Nós temos muitos espíritos missionários aqui na Terra, que estão aqui no mundo de provas e expiações. Nós vamos ver mais tarde as crianças cristais. São crianças missionárias. Já dá para chamar de pessoas cristais, né? Porque alguns já estão crescendo. E elas não vieram aqui para espiar. Elas vieram para contribuir com o seu amor às pessoas, aos espíritos que aqui estão encarnados. Espíritos primitivos estão em contato com os mais avançados para se educar. Raças semi-civilizadas, espíritos em progresso. E a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes, povos silvícolas estão interagindo com os povos de cultura mais avançada. E aos poucos eles vão se desenvolvendo. E espíritos exilados, que vêm de outros mundos, também se encontram em expiação. Variedades são infinitas. Então a diferença desses espíritos exilados é que eles já estavam num grau máximo de evolução de mundos de provas e expiações, esses exilados no sistema de capela, e tiveram que regressar para um mundo que recém estava saindo do período da era primitiva. Então foi um choque muito grande para esses espíritos. E existem algumas correntes gregas que afirmam que eles se sentiram tão assim afetados, com corpos tão pesados, que eles criaram uma teoria que quando o ser humano pecasse, ele poderia reencarnar como um animal. E esse conceito existe até hoje na Índia, que eles afirmam que o ser humano pode reencarnar como um animal se ele for um ser humano mau, perverso. Mundos regeneradores, transição entre mundos de provas e expiações e mundos felizes. Sujeito a provas, não há expiações. Essa é a grande diferença de mundos regeneradores para mundos de provas e expiações. Lá existem provas, existe o esforço, existe a labuta, e o espírito deve continuar progredindo, mas não existe o processo expiatório, que são doenças graves, que são todas essas moléstias aí que ainda nós vivenciamos. O homem ainda é carne, portanto, sujeito às vicissitudes. A alma encontra calma e repouso. É um período em que a alma se refaz. Mas ainda existe aquele processo do homem vir ao mundo, do homem passar pela vida uterina e do homem desencarnar. E tudo isso, muitas vezes, não ocorre de maneira tão fácil assim. Enquanto nós estivermos utilizando corpos para evoluir, estivermos precisando de corpos para evoluir, precisamos passar por essas vicissitudes. E essa linha do tempo, ela nos mostra quais os períodos em que houve essas migrações e imigrações em que foram substituindo uma raça pela outra. Nós temos ali no quarto degrau, 81 mil anos antes de Cristo, a raça lemuriana, que foi uma das primeiras raças civilizadas a habitar o nosso mundo. Eles completaram esse ciclo e muitos partiram para mundos mais adiantados. Outros não, porque segundo informações eles acabaram mergulhando na corrupção
sério risco também de mergulhar na corrupção e na maldade. E a raça Atlântida ocorreu a mesma coisa, eles ficaram 28 mil anos e também ocorreu isso com eles. E esses espíritos da raça lemuriana e da raça Atlântida, de onde eles vieram? Não vieram do órgão de Capela. Eles vieram de outros órgãos, inclusive de planetas aqui do Sistema Solar. Por isso que o seu Antônio perguntou se era só de Capela. Não, de vários mundos. Eles vêm para a Terra. Já a raça ariana, que vem ser a raça que veio do Sistema de Capela, essa sim. Essa tem uma característica própria. E ela começou a chegar, conforme o texto anterior, 40 mil anos antes de Cristo. E 4 mil anos foi a última leva desses espíritos. Muitos deles já voltaram. A raça ariana, ela conseguiu influenciar todos os povos do planeta, inclusive os africanos. Essa cultura materialista que eles tinham, de buscar pelo trabalho intensamente suas conquistas, de tentar construir o paraíso que eles perderam aqui na Terra a todo custo, isso aí se multiplicou pelo mundo ocidental e todos foram influenciados. Mais adiante a gente vai ver que outras raças, dos hebreus, dos indianos, eles ficaram mais isolados, assim como dos egípcios. E depois a raça ariana virá nova raça. E mais adiante mais, uma nova raça. Aqui está o ponto em que chegou a última leva de espíritos oriundos do Sistema de Capela. Eu falo Sistema de Capela porque não se trata de uma estrela só. São alguns astrofísicos estudaram esse sistema e detectaram 9 sóis, sendo que 3 deles são os que fazem o núcleo daquele sistema de órbita. E os outros sóis são menores, eles fazem uma chamada órbita baixa. E os planetas ficam fora de todas essas órbitas, além de todos esses sóis. Para que haja uma renovação de pessoas, de espíritos, aqui na Terra é preciso uma renovação da matéria que aqui existe. E isto ocorre a cada 10.800 anos. O planeta entra nesse cinturão de fótons da estrela Alcyon e tudo começa a mudar aqui na Terra. Os vegetais, os animais e os seres humanos, para oferecerem condições à chegada desses espíritos. Caso contrário, esses espíritos não iam conseguir coabitar com corpos que não tivessem essa natureza mais assim, sutil. E isso se repete a cada 10.800 anos, 2.160 anos é o período de transformação da questão biológica do planeta. Então, todas as vezes que vieram esses espíritos para cá, naqueles ciclos anteriores que eu falei, ocorreu esse processo do sistema solar passar por esse cinturão de fótons. E nós, desde a década de 80, está acontecendo isso. O sistema solar nosso entrou nesse cinturão de fótons. E foi naquele ponto ali, e encerrou naquele outro ponto. A constelação de Capela é o Cocheiro, conforme o livro A Caminho da Luz. A constelação do Cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui a Capela, de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Então, Emmanuel, naquela época, em 1939, ele escreveu esse livro. A astronomia não tinha conhecimento desse sistema. E ele usou a mitologia grega. Os gregos conheciam aquela estrela e chamavam ela de Capela. Por isso ele usou essa expressão, a estrela de Capela. Mas, na verdade, é um sistema. Como o ser humano não tinha esse conhecimento, ele não poderia atropelar o conhecimento da ciência e dar informação que nós ainda não tínhamos. Então ele preferiu usar esse termo. E muitos contestam
o livro de Emmanuel dizendo que ele errou, que ele se equivocou. Ele sabia disso, só que ele não podia fornecer essa informação, que ainda não pertencia aos homens. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior do que o nosso Sol, e se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós. A vista desarmada, dista da Terra cerca de 45 anos-luz. Distância esta que em quilômetros se representa pelo número 4.257 seguido de 11 zeros. Então esses são os números astronômicos, que se nós formos colocar aqui, vai encher toda aquela imagem, não vai aparecer. E gerou as 5 grandes raças-mães. A raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram na Terra. Característica fundamental, astralidade. Era aquele período em que a Terra ainda não oferecia condições biológicas para seres corpóreos. A segunda raça, formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes, características semi-astralidade. Como é complexo, né, a vida para nós aqui. Como os espíritos trabalham para que tudo isso se realize. E a gente menospreza, né, essa oportunidade que nos é dada. A terceira raça, lemuriana, estabilização do corpo, forma e vida, e acentuada eliminação dos restos de astralidade inferior. Com esta raça começaram a descer os capelinos. Quarta, raça Atlante, predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos, Romanaus, Trafatis, Semitas, Acádios, Mongóis, Turanianos e Toltecas. Raça ariana, predomínio intelectual, evoluiu até o atual 5º grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. E conforme o Edgar Armand, que não era médium, ele apenas fez uma compilação de outros livros espiritualistas e espíritas, ele escreveu: lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que com consequência ocorreu novo e tremendo cataclismos. Atlântida também submergiu. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desses acontecimentos. Como, aliás, também sucede, e ainda mais acentuadamente, em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária estão capitulados no setor das lendas. São conhecimentos que vêm até nós, muitos ficam nesse campo, no campo da lenda. Mas nós temos o pesquisador Jacques Cousteau, que conseguiu detectar e encontrar objetos dessa época aí da Atlântida. Esse pesquisador já é desencarnado, mas ele trouxe provas físicas da existência dessa Atlântida. Mas como tudo que Deus faz tem como objetivo nos melhorar, esses espíritos de capela foram fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos habitantes daqui. Apesar de não quererem se transformar moralmente, eles eram extremamente inteligentes. Aqui nós temos os grandes povos que foram originados por esses espíritos. Os que vieram para o Egito, a maioria deles já voltou. Quase todos eles já voltaram para a capela. Porque eles eram dotados de uma espiritualidade muito grande. Muita coisa que se faz nos centros espíritas, como a terapia fluídica, do passe magnético, eles já faziam naquela época. Como mediunidade, eles também praticavam mediunidade. Eles escreveram um livro que se chamava O Livro dos Mormons. E o Espiritismo
tem o livro dos Espíritos, que vem ser a mesma coisa. E por isso, esses Espíritos já não se encontram mais aqui na Terra. Passaram cerca de 7.000 a 10.000 anos e retornaram. Os hebreus eram muito orgulhosos, mas porém possuíam uma religiosidade ferrenha. E eles foram usados por Jesus para que ali se firmasse o futuro cristianismo dentro dessa nação. Então eles fundaram o judaísmo, que em consequência disso surgiu o cristianismo. Porém eles se isolaram do resto do mundo e sua cultura ficou limitada àquele povo. Os indianos, do mesmo jeito, tinham uma grande religiosidade, mas se isolaram do mundo. Já os arianos, como eu tinha falado anteriormente, foram os povos que mais interagiram com os outros povos e conseguiram levar sua cultura para frente. Eles tinham essa qualidade, mas tinham uma grande imperfeição. Eles eram e são extremamente materialistas. E a religiosidade, para chegar até eles, tem muita dificuldade. Tanto é que até hoje estão tentando levar o Evangelho para a França, para a Alemanha, para os países europeus, e está muito difícil deles aceitarem. O povo brasileiro ele aceita com facilidade, mas aqueles povos têm essa dificuldade. Formaram essas nações, que eu já havia falado: Israel, Índia, a Grécia antiga também recebeu muitos espíritos, inclusive os maias e os astecas, que fundaram nações aqui na América Latina, também na América do Sul, também receberam esses espíritos. E também temos agora a chegada de mais espíritos, que são as crianças índigas. Essas crianças, elas estão vindo em missão ou em expiação? O que os irmãos acham? Qual é a ideia que os irmãos têm? Missão. Veja bem, eu falei antes das crianças cristais. As índigos vieram para se melhorar. As índigos vieram, elas estavam num estágio muito à frente de nós, mas elas são espíritos que não conseguiram ascender para mundos felizes. Então eles retornaram para um mundo que recém vai entrar no período de regeneração. Deu para entender, pessoal? Muita coisa que acontece aqui para elas é extremamente assim ofensivo. A violência, muitas coisas assim. Mas elas moralmente elas ainda têm que aprender, têm que evoluir. E elas têm essas características: inteligência excepcional, alegria constante, atitude independente, sensibilidade acentuada, intuição aguçada, raciocínio rápido, felicidade de aprendizado, alto nível de criatividade, senso estético apurado, alto nível de energia e vitalidade, autoestima elevada, senso natural de valores elevados. Que são espíritos que estão milênios à nossa frente. Né? Não faço ideia se é 4, 5 mil anos, é aproximadamente. E chega aqui como os pais estão desgravados. Dá um choque cultural muito grande. E as crianças cristais, essas sim, essas vieram em missão. Então elas não precisavam estar aqui, elas vieram por amor. E estão vindo e virão mais ainda, né? As crianças cristais são as chamados pacificadores, pois trazem atributos de paz e equilíbrio para poderem continuar o trabalho começado pelas crianças índigas. Ambas as crianças representam um desafio para a sociedade, especialmente para os pais. A forma de tratar as crianças vai ter que mudar. Então elas têm dificuldade de se adequar ao nosso mundo. Nós vamos ter que se adequar a elas, porque elas são a continuidade do nosso processo evolutivo. E de onde vieram essas crianças aí? Alguém faz ideia? Não é do sistema de café, já vou adiantar. É de Alcione. Alcione, exatamente. Aquela estrela que eu mostrei antes ali. Elas vieram dali. Emanuel Filomeno de Miranda fala
o estágio que está sendo feito agora, nesse momento, os anos anteriores, para elas poderem reencarnar na Terra, moldar o seu perispírito, mudar tudo para se adaptar à Terra. Inclusive, está surgindo umas síndromes aí, que nada mais é que uma preparação biológica para as futuras raças também. Que a ciência às vezes detecta uma doença, né? E tudo isso tem que ser verificado. E para encerrar, então, muitos já evoluíram moralmente. Aqui estão falando dos capelinos, né? E retornaram para a capela. Outros continuam na terra, sem querer melhorar. Existem também aqueles que gostaram tanto daqui, que ficaram por solidariedade para ajudar no progresso de nosso planeta. Nós temos um livro que fala que é sobre a jornada dos anjos, e o outro livro é Exilados por Amor. Fala desses espíritos que vieram, e dentre eles tem o espírito de José de Arimateia, que veio para espiar aqui na Terra. Ele era um geneticista lá naquele mundo, né? E muito mau e perverso, e veio para espiar. Um outro espírito que veio com ele era João Evangelista. Esse veio como missão para proteger e ajudar aqueles espíritos na sua redenção. E você tem notícia que João Evangelista ainda continua com nós. Então ele pegou um amor pela humanidade e prossegue junto com nós aqui, ajudando os espíritos que estão encarregados de encaminhar o nosso processo evolutivo. E era isso que eu tinha, então. Agradeço a atenção de todos e que Jesus continue conosco.